espiritual, né? Seriam substâncias que despertam, né, o divino interior. Opa. Então não podemos esquecer, né, que a relação da humanidade com essas substâncias, ela é perpassada também por práticas espirituais. Então, embora a gente esteja falando aqui no campo da saúde, né, a gente vai ver que tem vários atravessamentos aí presentes que a gente não pode deixar de considerar. Bom, então vou também vindo assim do básico, né, tentar explicar um pouquinho do nome, né. Psicodélico vem da junção de duas palavras gregas, que é psique e delos. Psique significa alma e delos manifestação. Então, psicodélicos seriam aquelas substâncias que facilitam, né, a manifestação da alma, né? A tradução mais contemporânea seria a manifestação da mente, né? E esse foi um termo cunhado lá em 57, se eu não me engano, né, por um psiquiatra chamado Humphrey Osmond, canadense, numa troca de cartas com o escritor britânico Aldous Huxley, autor daquele Admirável Mundo Novo, né? E aí ele cunha esse termo justamente para poder falar desse tipo de substância que eles estão descobrindo ali e que tem propriedades completamente diferentes, né, de outras drogas, como eram mais conhecidas ali no momento, né? Então, os psicodélicos, de fato, né, estão num outro tipo de categoria de substância psicoativa, né? Não são nem depressoras, né, nem estimulantes do sistema nervoso central. Já teve outros nomes, né, na psiquiatria, aí, como alucinógenos, né, ou perturbadores do sistema nervoso central. A gente aqui vai preferir falar de psicodélicos mesmo por essa significação, né, mais específica, que leva mais assim para a experiência fenomenológica mesmo. Então, alucinação talvez não seja o termo mais preciso, né? Acho que é até importante falar isso para vocês, justamente porque são visões, né, ou são percepções que acontecem ali durante o efeito da substância, mas que não são desconectadas de valor, né, de significado, não são desconectadas também totalmente da realidade da pessoa, né? Ela consegue colocar, enfim, fazer sentido, né, daquela experiência. Então, a alucinação não é o termo mais preciso, né? Também porque não tem necessariamente, né, esse tom psicopatológico, né? Esse tom dissociativo, né, da experiência. Então aqui a gente vai falar, vamos usar mesmo o termo psicodélico, né? Vamos preferir esse. Keila perguntou aqui, poderia ser dito como manifestação de consciente? Pode ser, Keila. Pode ser sim. Tipo, eu posso falar um pouquinho mais disso depois. Magia também que não somente, mas sim. Bom, então, já ali na década de 50, 60, né, que quando a ciência psicodélica começa a se desenvolver, né, que é o mesmo momento em que o termo, né, psicodélico é cunhado, eles vão considerar ali os psicodélicos clássicos, né? Então, os que estavam sendo ali mais estudados na época, descobertos na época. Então, o LSD, a psilocibina, né, que é dos cogumelos mágicos, a mescalina, né, que tem em alguns cactos, né, tem no peiote, São Pedro, e o DMT, que está presente principalmente ali na ayahuasca, né, também na jurema, algumas outras substâncias. Então, esses quatro são os considerados psicodélicos clássicos, né? E são, né, a característica principal deles é que eles funcionam dentro do circuito serotoninérgico, né, em especial o receptor 5-HT2A. Né? Então, os psicodélicos clássicos eles tiveram essa primeira, né, classificação, né, dentro da psiquiatria, inclusive, a partir desse funcionamento neuroquímico, digamos assim, né, onde ele se conectava nas funções cerebrais, mas hoje a gente já considera também uma conceituação assim ampliada, né, que leva em consideração, como eu disse, essa experiência fenomenológica. Então, o que seria isso? Né? Qual é a experiência psicodélica? Né? O que seria manifestar a alma? Então, a gente pode falar desde mudanças assim na percepção, né, na cognição da pessoa sobre o efeito, como também assim uma série de visões, né, ou mensagens, né, visuais, né, auditivos, podem aparecer também lembranças, né, memórias da vida pessoal da pessoa, né, memórias que ela nem sabia que tinha ainda. É muito comum também, né, a partir de algumas doses, experiências transpessoais, né, então aquelas que não necessariamente falam da experiência biográfica, né, pessoal da pessoa. Então isso pode ter a ver com
se conectar com outras culturas, né? Viver algum mito específico, né? Então, tem mais arquetipos, né? Então, essas todas foram temáticas assim, muito trabalhadas, principalmente pela psicologia transpessoal. Eu vou falar um pouquinho mais disso também. Mas aqui, né, para vocês também da psiquiatria, acho que é legal falar que isso tudo, assim, em termos neurocientíficos, eles aparecem assim como... Deu uma mensagem aqui, gente, tá tudo bem? É só para avisar que a sala é ilimitada. Tá tranquilo. Ah, beleza. Bom, então, em termos neurocientíficos, né, que a gente está observando é que os psicodélicos eles têm propriedades assim de promover neuroplasticidade e neurogênese, né? Acho que eu diria que essas duas características importantes assim. Então, a neurogênese seria a geração, né, de novas células neurais, diferente, né, do que já foi muito divulgado aí por propaganda política, né, pela guerra às drogas, de que as drogas, né, matariam neurônios, coisas do tipo, né? Hoje a gente observa que é o contrário, na verdade. E a neuroplasticidade, né, que é essa capacidade, né, cerebral de conseguir, né, sempre estar produzindo novas conexões. Então, sob efeito de uma substância como essa, né, com os psicodélicos, as conexões neurais, né, cerebrais mais comuns, elas se ampliam, né, e parte do cérebro que normalmente não se comunicam passam a se comunicar. Então tem uma imagem bem clássica assim, né, de um estudo recente de psilocibina que mostra assim dois gráficos, né? Eu posso mandar isso depois, não vai fazer sentido eu explicar falando não, desculpa. Bom, então isso tudo falando dos psicodélicos clássicos, né? Mas então quando a gente expande para esse conceito pela fenomenologia, né, pela experiência em si, pela experiência psicodélica, a gente começa a pensar também que outras substâncias poderiam entrar nessa categoria. Então, além desses quatro, né, psicodélicos clássicos que eu citei, o LSD, psilocibina, mescalina e o DMT, a gente pode falar também do LSA, né, que está lá na semente da Glória da Manhã, né, da argila nervosa, o 5-MeO-DMT, né, que é um composto semelhante ao DMT, que está presente na secreção de um sapo, lá no deserto dos Estados Unidos. Tem a ibogaína, né, que é um composto presente na iboga, né, uma pimenta africana, né, muito presente ali na região dos Camarões, e que hoje tem ganhado assim uma visibilidade importante, né, pelos efeitos de tratamento na depressão pelo abuso de substâncias. Que mais a gente pode pensar? O MDMA, né, uma substância comum, né, possivelmente muitos aqui já usaram. É um debate assim extenso também, né, não tem exatamente um consenso se é um psicodélico ou não. O MDMA ele tem também uma cadeia ali anfetamínica, né, então isso é uma diferença importante. Mas ainda assim, né, essa experiência fenomenológica da psicodelia, ela pode acontecer. A cannabis, há quem diga, há quem defenda, né, que tem também efeitos psicodélicos, né, tem capacidades psicodélicas. A ketamina, né, uma substância que eu quero aqui falar também, porque ela inclusive foi agora em 2019, né, a gente tem um medicamento autorizado pela Anvisa, um spray nasal, né, eu vou falar isso depois, mas a ketamina é um anestésico, né, que também pode ter efeitos psicodélicos. Bom, e essas são algumas, gente, das infinitas, né, substâncias que podem ter efeitos psicodélicos. Então, hoje a gente tem um conceito também chamado design drugs, né, ou drogas de desenho, que surgiu por causa do proibicionismo. Então, bom, tínhamos o LSD, né, o LSD foi proibido, então, no mercado ilegal, né, os químicos underground começaram a tentar desenvolver moléculas que tinham efeitos semelhantes, mas que burlassem, né, a legalização ali. Então, tá, não é mais LSD, tem mais uma cadeia de sei lá o quê, mais uma molécula de sei lá o quê, e eu faço o LSDA, que tem, né, propriedades muito parecidas. Isso tem um risco, claro, né, porque sem testagem, né, numa produção assim informal, muitas vezes não dá para saber assim, né, que tipo de riscos, né, isso pode causar. Mas o que eu quero dizer é que é infinitas as possibilidades de remodulação molecular, né, para a gente tentar criar uma molécula que tenha efeitos psicodélicos no ser humano. Inclusive, tem um químico que ficou famoso por ter produzido centenas de novas moléculas psicodélicas, né? Um cara chamado Sasha Shulgin.
Então, ele deixou aí também, inclusive, uma bagagem incrível, né? Tem 2 livros que são esse manual de produção dessas substâncias. Posso passar para vocês depois, se tiver interesse. Então, também tem isso, assim, né? A coisa da a legalidade, né? A ilegalidade dessas substâncias, ela não vai alcançar, né? A produção delas, porque ou são substâncias que estão aí na natureza, né? Estão nas plantas, né? Estão nos animais, ou são substâncias que podem ser sintetizadas e não tem, né, como a lei prever, né, quais são as substâncias que vão ser criadas. Então, os traficantes, né, sempre vão estar na frente, a não ser que a gente pense algumas alternativas, né, ao proibicionismo. A gente pode falar disso depois também. Bom, então já entrando mesmo agora no tema mesmo da terapia, é importante a gente contextualizar um pouco assim, essa década de 50 e 60, que ficou conhecida assim, na psicofarmacologia como a era de ouro, né, essa disciplina. A gente teve, provavelmente vocês sabem disso melhor do que eu, inclusive, né, tivemos a incorporação, né, de psicotrópicos importantes na década de 50, né, do lítio, não vou lembrar de outros agora aqui, não, mas e o LSD também, né, nesse momento, foi em 43, né, que descobriram, né, as propriedades psicoativas dele. Albert Hofmann, né, o sintetizador dele, ingeriu acidentalmente, né, teve uma experiência lá muito forte, né, muito chocante, né, ele não esperava, ainda mais com a potência que foi, né. Então, foram algumas coisas assim que dessa década teve de radicais, né, que mudaram assim a direção, né, da disciplina da psiquiatria, inclusive. Exatamente, o dia da bicicleta, né, quando descobriram os efeitos psicoativos do LSD. Tá falando da década de 50. Bom, então teve na década de 50 e 60 essa abertura, né, para o interesse sobre os psicodélicos, muito a partir do LSD, mas não somente. Né? Antes já existiam algumas pesquisas, né, principalmente com mescalina, alguns etnobotânicos, né, já se debruçavam sobre algumas plantas amazônicas, né, já faziam visitas lá em campo para tentar descobrir como funcionava o uso delas, né? Então a coisa já vinha assim num crescendo. A gente pode até remontar aqui a narcoterapia, né? Então o uso de algumas substâncias para facilitar, né, o processo terapêutico, o uso de substâncias também como soro da verdade. Então tudo isso já existia naquele momento, a ideia de né, interagir com a substância para poder alcançar, né, algum objetivo ali na relação entre duas pessoas, né, na relação de acessar a memória daquela pessoa, né? Então já era um campo assim que vinha sendo explorado. E o LSD, ele tem essa radicalidade por ser uma substância que ela tem uma potência muito grande. Então, enquanto a gente estava falando ali da mescalina, então, algumas centenas de gramas, né, para ter um efeito médio, o LSD a gente fala em microgramas. Né? Então, dosagens mais de 1000 vezes menores, né, do que outros psicodélicos clássicos. Então, essa é uma substância assim radicalmente diferente de todas as outras, né, que se conhecia até aquele momento. E aí o LSD foi importante também na história da terapia psicodélica, porque ao descobrir esses efeitos, a Sandoz, né, que era a empresa onde ele foi sintetizado, ela passa a distribuir, né, o LSD, na época chamado Delicide, né, era esse o nome de farmácia dele, passa a distribuir gratuitamente para vários países do mundo, para vários centros médicos, né, centros de pesquisa, clínicas de saúde mental, com a ideia de que, né, aqueles profissionais, pesquisadores, investigassem, começassem a fazer investigações, né, para tentar descobrir possíveis efeitos terapêuticos dessa substância. Então, Hoffman, né, o sintetizador, Luiz, né, o colega aqui do mestrado do IS, está falando, os antidepressivos de maneira geral foram descobertos na década de 50. Então tinha todo esse contexto assim, né, de uma efervescência, né, para a descoberta de novas tecnologias, né, no campo de intervenção em saúde mental. Bom, e aí com essa expansão, né, dessa distribuição do LSD, da LSD na época, muita pesquisa começou a ser feita, né, e vários modelos foram né, desenvolvidos. A gente fala em terapia psicodélica hoje e é um dos modelos, né, mas eu vou tentar também falar aqui de alguns outros, só para vocês terem noção também de como funcionou. Né. O primeiro, na verdade, então, né, modelo que ganhou força, assim, aí já também a partir de Albert Hofmann, né, do sintetizador do LSD, é o modelo psicotomimético, né, que vem da ideia de mimetizar, né, imitar
a psicose. Então, Hoffman, né, naquela primeira experiência, né, não sabia o que tinha acontecido, começou a, né, ele via indo de bicicleta para casa, né, começou a ter distorções visuais, né, começou a ver coisas diferentes, se sentir estranho. A assistente de laboratório que estava acompanhando ele começou a ver como se fosse uma bruxa. Então, de fato, ele estava achando que estava envenenado, que estava enlouquecendo, né? E aí, a partir dessas primeiras experiências, ele entendeu, né, acreditou que o LSD ele tinha então essa capacidade de mimetizar uma experiência psicótica, né? Então, esse primeiro modelo, né, o psicotomimético, a ideia era de que os profissionais da saúde mental, né, psiquiatras, psicólogas, pudessem experimentar o LSD em si, né, para poder ter uma experiência, digamos assim, né, do que seria o estado psicótico e uma relação mais empática, né, com seus pacientes, ou então, né, que oferecessem a sujeitos saudáveis para terem assim uma noção de como é que se desenvolve, né, como é que a psicose vai iniciar, né, no sujeito saudável, né, onde que ela afeta na percepção do sujeito, né, então esse foi o primeiro modelo, né, e funcionou mais ou menos nesse sentido. E depois disso, né, ele foi perdendo força rápido, né, inclusive a OMS logo negou essa ideia, né, então aqui é importante também uma distinção, né, assim como eu fiz lá a distinção de que não é alucinógeno, né, aqui a gente também pode falar, não é psicose, né, a experiência psicodélica, né, ela pode ter algumas semelhanças, mas não é a mesma coisa, né, a psicose, uma diferença importante, assim, é que as psicoses, normalmente, elas envolvem alucinações auditivas, né, e normalmente os psicodélicos induzem a visões, né, de olho fechado ou aberto, e também tem essa coisa assim, da significação, né, do sentido dessas, enfim, das imagens, né, dos símbolos que aparecem. E aí, logo em seguida, né, o modelo psicotomimético veio o modelo psicolítico, né, que então, lítico de lise, né, de quebrar, então tem a ideia a ideia do modelo era um uso de uma dose pequena, média ou baixa, para que tivesse uma quebra, né, dos mecanismos de defesa do inconsciente da pessoa e ali favorecesse, né, a relação terapêutica, né, a transferência. Então, o psicolítico, né, ele foi cunhado por um psiquiatra chamado, vou lembrar o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Sanderson, um psiquiatra junguiano, inglês, e o modelo psicolítico ele foi muito usado entre psicanalistas, né? Então, justamente nessa ideia assim, né, de promover a transferência, né, facilitar a diminuição, né, dos mecanismos de defesa. Foi usado também em alguns grupos, em trabalhos de grupo, né? Então a ideia de facilitar, né, a construção de identidade grupal, né? Então foi um modelo que teve alguns usos nesse sentido, foi bastante usado naquele momento, inclusive. E aí já na década de 60 veio o modelo psicodélico, né, que hoje é o mais predominante, tá? Dizer assim. E aí ele tem enfim, ele tem uma congruência importante assim com a história cultural, né, dos Estados Unidos naquele momento, porque ele se entrelaça aí com a psicologia transpessoal. A psicologia transpessoal é uma linha da psicologia, né, a quarta força da psicologia, como se chama, que foi cunhada ali por Groff, né, Maslow, Pierre Weil, né, alguns caras assim, e veio assim de uma referência humanista, mas que tinha assim uma ideia de estava ali também inserido no cenário, né, contracultural, né, New Age. Então tinha um movimento chamado Movimento do Potencial Humano. Então tinha uma ideia assim dessa psicologia para alcançar, né, outros níveis de consciência, né, outras capacidades humanas, né, que até então as psicologias, né, anteriores não tinham explorado. Então era uma ideia de uma psicologia que pudesse também acessar o que não estava só ali na pessoalidade, né, não estava só inserido ali na individualidade do sujeito, né, mas conseguisse transcender até, né, as questões inconscientes, né, as questões pessoais, então também em direção assim a experiências espirituais. Então os psicodélicos eles enxergam assim como uma grande ferramenta, né, terapêutica nesse sentido, né, de expansão, né, de acesso a outros estados de consciência. E o modelo psicodélico então ele tem uma proposta de doses altas, né, médias para altas, diferente daquela psicolítico, né, que são efeitos mais breves, né, também mais fracos. O modelo psicodélico ele pretende ter efeitos arrebatadores, né, revolucionários na vida da pessoa.
Então, a ideia era que, de fato, né, a pessoa entrasse no estado de consciência, né? Hoje é muito comum a gente falar de morte do ego, né? Então, eram experiências desse tipo que se buscavam para uma transformação radical mesmo daquela pessoa. A década de 60 foi um tempo muito doido, né? Que tinha ali a psicologia experimental, várias psicologias experimentais também, né? Com várias técnicas diferentes, né? De abordagens corporais nascendo, né? Então, o LSD foi muito usado dentro desse contexto, né? E o modelo psicodélico também nasce, né? Nesse sentido. Tem né? Eu acho que uma grande referência desse período também é o Timothy Leary, né? Foi um professor de Harvard, né, de psicologia, também começou a fazer experimentações lá com LSD, com psilocibina. Depois né, tem uma parte da história, né, que não é muito grata, né, porque ele foi usado, né, como um bode expiatório, na verdade, né. Então passaram a usar Leary, né, e as experimentações dele, né. Ele chegou a ser identificado como inimigo número 1 dos Estados Unidos, né? E a partir daí, né, enfim, na verdade, isso popularizou muito o LSD. O LSD começou a ficar muito famoso, né? O uso também a partir de Leary saiu da academia, né? Saiu desses contextos mais de pesquisa, né? Dos contextos clínicos, passou então para os usos mais recreativos, né? Experimentais, culturais, né? Dentro desse cenário da contracultura também, então muito a ver ali com rock psicodélico, né? Todo esse cenário. E um cenário também assim de crescimento, né, dos movimentos de esquerda, né, dos movimentos libertários, né, dos movimentos da juventude, né, os movimentos negros, né. Então, o LSD, né, e outros psicodélicos, eles acabam sendo tornados legais, né, pelas políticas proibicionistas, dentro desse cenário assim de coerção, né, de controle de vários outros movimentos políticos, né. Então, uma coisa assim importante, né, para a gente destacar, né, que esse gap, né, a gente está falando de um reflorescimento, né, de um renascimento dos psicodélicos, não é porque em algum momento eles foram descreditados, né, as pesquisas mostraram que eles não tinham sentido, né, mas eles foram tornados legais por motivos políticos, né? Então hoje a gente, né, tem que fazer nossas pesquisas também levando em consideração essa história, né? Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Como é que tá aí? Continua? Sim, sim, o pessoal falou aí. Bom, bom, então já expliquei um pouco assim outros modelos, né, de terapia com psicodélicos que existiam. E esse modelo psicodélico, né, ele foi o que prevaleceu. Hoje, quando a gente fala então em terapia psicodélica, realmente a gente está falando disso, né, terapias que envolvem o uso de psicodélicos, né, de altas doses de psicodélicos, com objetivos de ter uma experiência assim transcendental, né, arrebatadora, dentro de um contexto também protegido, né, e aí eu já vou falar um pouco também desse contexto clínico, né, um modelo clínico, né, hoje mais predominante, que é também um modelo que vem sendo mais desenvolvido assim a partir das pesquisas clínicas, né? Hoje a gente tem uma associação importante, que é a MAPS, que é a Associação Multidisciplinar para Estudo das Substâncias Psicodélicas, né? Uma associação estadunidense, que financiou, né, e continua financiando aí pesquisas clínicas importantes com vários psicodélicos. E ela desenvolveu, né, hoje o modelo psicodélico que é mais usado, né, nas pesquisas clínicas é o da MAPS, que vem desse modelo psicodélico desenvolvido pelos psicólogos transpessoais. Então, Groff, por exemplo, né, uma referência muito importante, né, para esse modelo hoje usado, e algumas características assim, né, para apresentar para vocês, que é o que eu já falei, né, essa dosagem, né, de média para alta, né, então a ideia de ter mesmo um efeito, uma experiência arrebatadora, né, transformadora, transpessoal. O cenário, né, a gente chama do set terapêutico, de mais acolhimento, né, que permita também a pessoa estar mais confortável, né, em geral, hoje é feito com a pessoa deitada, né, olhos vendados. Alguns usam playlist, né, fone de ouvido ou caixa de som, outras pessoas preferem não. Isso também, assim, com a ideia de promover, né, uma experiência de imersão. Então, a ideia do modelo psicodélico é também que seja uma experiência interna, né, a ideia de tentar diminuir, assim, os efeitos dos estímulos externos, né? Então, eu vendo os olhos da pessoa, né, eu tapo os ouvidos com música,
para que o que tem de dentro, né, emerja, digamos assim. Nos termos lá da psicologia transpessoal, eles vão falar no curador interno, né, mas a gente pode falar de inconsciente, a gente pode falar da própria agência, né, da medicina, a gente pode usar vários nomes aqui para pensar isso aí. E o papel, assim, né, do terapeuta, né, então, nesse sentido, durante a sessão, seria de acompanhar, né, não necessariamente intervir, né, naquele processo, né, diferente da maioria, né, talvez das práticas terapêuticas, né, da psicoterapia. Na sessão com psicodélico, o lugar do terapeuta é de acompanhante mesmo, né, então um lugar de menos intervenção, né, de mais escuta, né, de acolhimento, mas não de direcionar a experiência da pessoa. A ideia é que a substância, né, e às vezes a música direcione, né, o que é que aparece. Então, essa ideia do curador interno traz também a noção de que o que a pessoa tem, né, precisa viver, digamos assim, né, ou o tema que ela precisa trabalhar, vai aparecer naquele momento a partir das capacidades dela, né, do que ela consegue dar conta naquele momento, digamos assim. Claro, né, como eu disse antes, que a substância ela não é absoluta, né, ela não é mágica, né, nem é terapêutica em si. Então, o terapeuta também tem um papel importante antes e depois da sessão com a substância, né? Então, antes da sessão com o psicodélico, a gente tem os encontros que a gente chama de sessões de preparação. Então, são sessões que a gente vai trabalhar os três pilares, assim, né, de qualquer experiência com drogas, que é a substância, o setting, né, que são os termos mais comuns, mas que então a gente fala do estado mental, né, o indivíduo, e o ambiente, né, o contexto, espaço. Então, são esses três elementos que a gente vai trabalhar, né, nessas sessões de preparação. Então, esclarecer a pessoa, né, sobre os possíveis efeitos, trabalhar com as expectativas dela, né, para essa experiência, tentar, assim, né, desenhar um pouco, assim, o que é que pode acontecer, né, o que é que pode ser feito, o que é que o terapeuta tem de limites também, né, e nas sessões seguintes, né, a sessão com o psicodélico, a gente tem as sessões de integração, que são sessões que pretendem, assim, trabalhar, então, né, os materiais, né, os elementos que tenham surgido da experiência psicodélica em si. Então, os materiais inconscientes, né, como a colega trouxe aqui, vão ser esses os elementos que vão ser trabalhados nas sessões posteriores. Então, de novo, né, voltando àquela ideia da psicoterapia assistida por psicodélicos. Não é a sessão com psicodélico em si, mas é o trabalho, né, sobre os elementos, né, sobre os materiais que surgem a partir dessa experiência. Então, o processo, né, o efeito terapêutico, né, desse trabalho, ele é resultado de todo esse processo. As sessões de preparação, a sessão com o psicodélico e as sessões de integração, talvez, né, sejam as mais importantes. E que não se encerram em si, né? O trabalho terapêutico muitas vezes segue para além, né, desse espaço clínico, né, para além desse tempo previsto, né, às vezes para a vida da pessoa toda. Deixa eu ver aqui, minhas anotações. Bom, então, acho que algumas coisas assim, também importantes para falar com vocês são alguns cuidados, né, a se ter. Então, como a gente está falando aqui, as experiências psicodélicas, elas não são uma experiência banal, né, pode ser uma experiência muito forte, né, para muita gente, uma experiência dissociativa, inclusive, né, pode dar muita angústia, desespero. Temos aí as famosas bad trips, né, que são experiências difíceis, né, que envolvem algum sofrimento. Então, as experiências psicodélicas nem sempre elas são boas, né, nem sempre são prazerosas. E, inclusive, podem não ser terapêuticas, né, podem, pelo contrário, né, podem produzir patologias, podem produzir sofrimento, né. Então, o papel do terapeuta também é esse, criar, né, esse setting terapêutico, né, criar espaço, né, digamos assim, para que essa vivência, né, e esse material seja vivido, né, seja atravessado pela pessoa de forma mais saudável, de forma mais integral, né, que ela possa absorver melhor, né, os aprendizados a partir disso, né. E aí, né, a partir dessa noção, tem quem diga, inclusive, que não existem bad trips, né? Existem experiências difíceis, né, mas que com todas elas, dentro, né, de um cenário adequado,
elas podem ter efeitos terapêuticos, né, podem ter aprendizados, né, tirados a partir dali. Mas, ainda assim, né, temos alguns cuidados, né, alguns grupos de risco, né, que a gente tem que considerar. Majoritariamente, assim, a gente considera os psicóticos, né, pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, né, pessoal ou dentro da família, em geral, não são aceitos, né, nas pesquisas clínicas. Nos grupos de ayahuasca também, né, tem algum cuidado em relação a isso, embora a gente saiba também que existem psicóticos, né, tomando ayahuasca, existem pessoas que tomam medicação, né, e estão lá tomando ayahuasca. Então, são grupos de risco, assim, né, que são meio consenso, né, mas também na experiência, principalmente dos grupos ayahuasqueiros, a gente vê que eles não são absolutos, né, a gente vê que tem ainda alguma margem, assim. Alguém falou? Não. Ou então a gente tem alguma margem, assim, para talvez experiências, né? Tem um outro cuidado, assim, que é importante, que são as interações medicamentosas, né? Então, em geral, também nas pesquisas clínicas, pede, né, para a pessoa evitar o uso de outras substâncias, em especial, né, antidepressivos, né, os ISRS, né? Tem aí uma síndrome chamada síndrome serotoninérgica, que, né, pode inclusive ser fatal, né, que a interação medicamento de algumas substâncias psicodélicas com esses medicamentos pode produzir, né? Então, de novo, né, não são substâncias sem nenhum risco, né, que só têm propriedades terapêuticas, né, que servem para qualquer um, né? Então, são substâncias que têm que ser tomadas dentro de um contexto de responsabilidade, né, com uma série de cuidados. E aqui no Brasil, né, já tentando trazer um pouco mais para a nossa experiência, na verdade, eu vou falar de uma outra coisa aqui. Hoje, né, a gente está vivendo o que a gente chama de renascimento psicodélico. Então, tivemos aquele primeiro momento lá da década de 50, 60, né, que foi o surgimento, né, da ciência psicodélica, dá para a gente falar assim. Tivemos esse gap aí, né, de em torno de 30 anos, né, de efeito das políticas proibicionistas que praticamente impediram, né, de ter pesquisas com essas substâncias. E hoje a gente vive, né, ressurge, né, as pesquisas com essas substâncias, né, a gente está conseguindo, inclusive, desenvolver novas coisas, né, porque a gente tem novas tecnologias, né, novos mapeamentos, enfim. Então, a gente também está num cenário assim que, inclusive, já está lá nos Estados Unidos, né, encaminhando para processos de legalização dessas substâncias, né, de regulamentação para uso terapêutico, né? Em 2017, a gente teve um marco importante, que foi a FDA, né, digamos assim, a Anvisa dos Estados Unidos, ter considerado duas substâncias como breakthrough therapy, né? Eles chamam de terapias revolucionárias. São terapias que apresentam resultados para uma mesma condição, né, médica, uma mesma condição, tratamento, tem efeitos muito maiores, né, muito mais importantes, né, efeitos muito mais duradouros do que os tratamentos convencionais. Então, foi MDMA para estresse pós-traumático, né, foi considerado breakthrough therapy, e psilocibina para depressão persistente. Então, e essa classificação, ela, na verdade, facilita assim, esse processo de regulamentação. Né? Quando temos uma série de fases, né, de pesquisa para uma substância ser regulamentada, e lá nos Estados Unidos, quando elas recebem essa nomeação, elas podem assim acelerar esse processo, digamos assim. Então a gente teve essa aí em 2017 e a gente já tem assim hoje, né, por exemplo, um indicativo da legalização do MDMA para tratamento de estresse pós-traumático nos Estados Unidos ano que vem, em 2022. Psilocibina também está avançando, né? Provavelmente em 2022 também a gente vai ter algo nesse sentido. Agora deixa eu ver, ano passado, acho que ano passado, o Oregon legalizou o uso de psilocibina, né, dentro de um contexto específico lá, tem se chamado de um modelo misto, né, eles estão criando uma forma de uso de psilocibina que não é só restrita à saúde, né, mas que também é acompanhado por profissionais da saúde. Então, assim, estamos vendo realmente assim um florescimento, né, de novas práticas, né, a recuperação de práticas antigas, de pesquisas antigas. E aqui no Brasil, né, a gente também tem assim um cenário bem específico, né, e eu diria até favorável, né, também para esse renascimento psicodélico,
porque a gente tem assim algumas características, algumas particularidades culturais, né, de biodiversidade também que facilitaram assim, em especial a ayahuasca, né? A ayahuasca é uma bebida, né, de uma composição, é uma beberagem, né, um composto aí de duas plantas com efeitos psicodélicos, e ela é legalizada hoje aqui no Brasil para uso religioso, né? Então isso aí facilitou também uma série de desenvolvimento de pesquisa e, né, paralelamente assim a esse uso religioso também acabou acontecendo assim uma série de experimentações assim, no campo terapêutico. Então essa também é uma distinção importante, né? Uma coisa é o uso terapêutico e a outra coisa, né, dentro de um contexto terapêutico, e a outra coisa é o uso de um psicodélico e efeitos terapêuticos, né, a partir desse uso. Né? Então, tem uma questão aí que às vezes é mais didática, né, ou burocrática do que qualquer outra coisa, né, que distingue o que é terapêutico, né, o que é recreativo, né, o que é espiritual, né. Então, na ayahuasca aqui no Brasil, em especial, a gente tem aí, né, muitos profissionais da saúde mental, né, que fazem esse trabalho correlacionado, né, da ayahuasca com a psicoterapia, né, enfim. Então, abriu margem também aí, sim, para várias experiências, né, que estão sendo relatadas em pesquisas, né, estão sendo aí aprofundadas. A gente tem lá na UFRN, né, a Federal do Rio Grande do Norte, um grupo de pesquisa muito importante, né, com o Draulio de Araújo, Siddhartha Ribeiro à frente, né, lá no Instituto do Cérebro. Draulio de Araújo, inclusive, foi considerado recentemente o pesquisador mais experiente, né, em ayahuasca para depressão, né, a pessoa que mais escreveu artigos, né, trabalhos sobre isso. Então, o Brasil hoje assim é um dos países com maior produção, né, dentro da ciência psicodélica. E daqui para frente, né, eu acho que a tendência é também a gente crescer, né? A gente também tem assim algumas perspectivas, né, que já mostram assim. A Unifesp, né, já falou lá pela coordenação de Dartil Xavier, né, que é um professor de psiquiatria, vai ter ano que vem já pesquisa clínica com psilocibina e com ibogaína. Na UFBA também, né, eu comentei aqui em 2019 a gente teve a legalização da cetamina, né, como foi um spray nasal, né, para tratamento de depressão persistente, comportamento suicida. O Instituto Faneros, né, que é um instituto de pesquisa particular, né, tem aí uma correlação com a MEPS, né, que eu falei, esse instituto lá dos Estados Unidos, já está realizando pesquisa com MDMA para estresse pós-traumático, né? Esse ano, 2022, provavelmente vai caminhar para a fase 3. Então, a gente tem, assim, várias, né, coisas assim, nesse campo mais da ciência, né, já sendo realizadas, né, já em crescimento. E a gente tem essa outra parte, assim, que eu colocaria mais no campo cultural, né? Eu acho que também é um ecossistema, assim, né, que facilita assim, o florescimento de muita coisa, né? Então, a própria espiritualidade, né, religiosidade brasileira, né? Então, a gente tem o Daime, tem a Barquinha, tem Umbandaime, tem a religião da Jurema, temos muitas práticas assim que envolvem o uso de substâncias, né, nesse campo religioso. Temos também aqui no Brasil, né, uma experiência importante aí que é da redução de danos, né? O Brasil é um país muito forte na redução de danos e aqui para a gente é importante a redução de danos em ambientes de festa, né, de festivais de música eletrônica, né, onde tem uso assim, importante de psicodélicos também. Então, o Brasil também tem uma ampla experiência nesse acolhimento e acompanhamento, né, de pessoas em uso de substâncias psicodélicas, em crise, né, por uso de substâncias psicodélicas. Então, temos, assim, o que eu quero dizer é que a gente tem um cenário que é muito maior até do que esse modelo psicodélico. Né? A gente tem uma experiência que é puramente brasileira e que a gente tem que levar em consideração. Né? A gente tem aí uma espiritualidade, né, que leva em consideração outros estados de consciência, né? Então a gente tem muito a aprender aí com as benzedeiras, né, com indígenas, né, com os caboclos, com juremeiros, né? E aqui no Brasil a gente também tem o SUS, né? A gente tem um sistema único de saúde, né? A gente tem um sistema público de saúde, né, muito diferente de outros países. Então o que a gente tem que pensar também é né, o crescimento, né, dessas terapias, levando em conta a nossa realidade social, né? Uma realidade de desigualdade social, né, de racismo, tem uma história escravocrata, né? Então, temos também que, como sempre foi, né, tradicionalmente, temos que pensar, né, o uso dessas substâncias também de forma popular, comunitária, né, com acessibilidade. Então, hoje, né, alguns grupos vêm debatendo, né, como, por exemplo,
inserir, né, essas práticas, né, que ainda nem são regulamentadas aqui no Brasil, dentro do cenário SUS, né, dentro da saúde mental pública, né, como é que a gente poderia pensar coisas nesse sentido. Eu notei algumas outras coisas, gente, para comentar, mas acho que eu quero mais conversar com vocês mesmo. Então, vou só dar algumas dicas, assim, né, de alguns locais também, quem quiser pesquisar mais, né, alguns grupos, só para vocês terem noção, assim, do tanto de coisa, né, que está sendo feita aqui no Brasil. A gente tem a Associação Psicodélica do Brasil, né, que é uma organização civil, né, antiproibicionista, né, que pauta aí, principalmente a política, né, em torno da legalização dos psicodélicos. A APB, né, essa associação que eu faço parte, tem a TRIP, né, que é o projeto clínico político, né, o Terapeutas em Rede pela Integração Psicodélica. Então, é um grupo que já debate, né, as práticas associadas às substâncias psicodélicas, né, pensa em casos clínicos, né, estuda teoricamente. Tem o Micélio de Notícias, né, é um projeto aí que eu estou desenvolvendo com alguns amigos aqui de Salvador, né, de notícias, né, sobre psicodélicos. Tem o Chacruna, que é uma organização internacional que também tem produzido ciência, né, mas também eventos, né, sobre psicodélicos. Tem o site Ciência Psicodélica, né, que também divulga aí uma série de notícias do campo científico. O Instituto Jurema, Instituto Fameros. Bom, então não daria para a gente passar muito tempo aqui falando, mas eu quero ouvir também um pouquinho de vocês, a gente pode trocar. Quero beber uma água também. Juliana, quer falar alguma coisa? Acho que é isso, por enquanto. Tem algumas perguntas para você no chat. Você travou um pouquinho para mim, Juliana. Voltou? Estou dizendo que Deixa eu ver. tem algumas perguntas para você no chat. Se você puder responder. Ela perguntou assim, se poderia ser dita como uma manifestação do inconsciente. Eu acho que eu falei um pouquinho disso. Vitor Brandão perguntou quais são os psicodélicos que o psicoterapeuta pode utilizar sem riscos legais. Massa. Essa é uma pergunta complexa. Assim, tem uma recomendação geral que é o quanto mais distante, né, o terapeuta estiver da substância, no sentido, né, físico mesmo, mas também assim de recomendação, né, de prescrição, mais seguro legalmente ele está. Então, a ideia, né, do terapeuta não seria prescrever, né, porque hoje a gente não tem legalizado a terapia psicodélica, né, como uma prática médica, né, ou psicológica. Então, eu diria que a atuação, né, do terapeuta está muito mais no campo assim da redução de danos, né, até da ética, né, do cuidado assim em saúde, que é ofertar, né, acolhimento, ofertar acompanhamento, né, independente de como a pessoa se apresenta, né, seja em uso de substância ou não. Então, a maioria dos psicodélicos são ilegais, né, mas nada impede que eu, enquanto profissional da saúde mental, acompanhe, né, por exemplo, uma pessoa fazendo uso dessa substância. Então, tem aí uma zona cinzenta, digamos assim, que talvez seja a mesma onde a redução de danos, né, se inseriu, que dá uma margem, assim, de alguma forma, né, para que esse cuidado possa ser feito. Agora, de novo, né, isso tem que ser feito com cuidado, né, não é exatamente recomendando, né, essa experiência, né, para qualquer paciente, né, a gente não pode prescrever, a gente não pode ofertar, né, a substância, não pode comprar, não pode indicar, né, então, eu diria que é muito mais assim no campo da redução de danos, né, da terapia de integração, o que a gente vem fazendo, do que a terapia psicodélica propriamente dita, né, que é possível hoje, né, em alguns muito poucos países, né, já está legalizado em muito poucos países. Não sei se eu respondi, Victor. Agora seria massa também, Juliana, se a galera falasse ao vivo aí, não ficar aqui só lendo. Sim, se sentirem à vontade, podem ligar o microfone, vamos interagir. É porque acho que o pessoal está tímido. Sim.
Keila fez uma pergunta massa aqui para mim. Eu sou junguiano, Keila, e ela pergunta, né, se podem ser estabelecidas relações entre a psicologia analítica e a psicoterapia psicodélica. Eu diria que sim, né? Eu faço essa defesa. Lá na minha formação na psicologia junguiana, inclusive, minha monografia foi sobre isso, né? Eu fiz uma revisão, assim, da literatura junguiana, o que é que já tinham falado sobre psicodélicos, e, via de regra, assim, né? Uma visão bem conservadora, né? Uma visão de desconhecimento mesmo, né? Então, Jung morreu na década de 60, né? Então, foi também, assim, quando essas substâncias estavam começando a ser mais investigadas, né? Então, não dá, assim, para a gente exigir tanto, mas sem dúvida, assim, a teoria que ele deixou. Recebi uma ligação. Mas a teoria que ele deixou, assim, eu acho que dá ferramentas importantes, assim, para a gente poder trabalhar assim, né, com os psicodélicos, justamente a partir dessas noções, assim, né, de arquétipo, né, de trabalho com símbolos, trabalho com a sombra, né, inconsciente coletivo, né, todos esses são alguns elementos assim que são bem comuns na experiência psicodélica. Enfim, os junguianos às vezes não conseguem, não reconhecem isso, assim, né? Tem essa dificuldade talvez de se aproximar, mas acho que cada vez mais, né, eles vêm chegando próximo. Tem um livro bem interessante de Scott Hill, que é Confrontations with the Unconscious, acho que é isso o nome. E agora vai rolar em novembro um evento chamado Moitará, que é lá da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e que vai ser sobre psicodélico. Então, essa aproximação já está acontecendo, né? Fala comigo aí depois que eu posso te mandar o link. Lariane perguntou se é possível se oferecer para participar desse estudo. Você quer falar, Lariane? Eu não sei de que estudo ela está falando, mas, em geral, Lariane, as instituições, né, de pesquisa, elas divulgam com alguma antecedência, assim, fazem uma convocação, né, de sujeitos, de voluntários, né, para pesquisa, aí passam por uma seleção rigorosa, né, de várias etapas, normalmente. Você tem que se adequar bem objetivamente, assim, dentro dos critérios da condição que está sendo estudada. Então, é um processo assim, um pouco difícil, né? Normalmente também não são tantos os sujeitos de pesquisa, mas é possível sim, é possível sim. Eu diria, né, se você tiver alguma dessas condições, você pode dar uma olhada lá no site do Instituto Faneros, né, ou acompanhar aí as notícias da Unifesp, que provavelmente eles vão divulgar alguma coisa nesse sentido. Depois, Juliana, pode passar meu contato aí também, pessoal, a gente pode se falando. Gente, falem aí, vai. Tá lendo aqui? Tá me ouvindo, Iago? Tô ouvindo. Massa. Você acha que pelo cenário brasileiro e a disponibilidade das coisas que a gente tem aqui, tipo ayahuasca, essas coisas assim, é mais fácil que os estudos aqui sigam por essa linha ou sigam a tendência do que está sendo feito fora, tipo MDMA nos Estados Unidos? Boa. Eu acho que é uma disputa, Gabriel. Acho que, né, a ciência, né, como todo campo, são cenários de disputa política, assim. Então, existe, assim, né, um lado, digamos assim, da ciência psicodélica brasileira que se associa mais, né, com esse modelo internacional, né, que importa, né, esse modelo, e que talvez, né, desconsidere algumas das nossas experiências mais regionais, né, mais brasileiras, do nosso fazer mesmo, né? A gente tem a experiência das PICs, né, práticas integrativas complementares, né? Então a gente já tem algumas coisas desenvolvidas nesse sentido. E temos também esse outro grupo, né, que eu acho que leva mais em consideração justamente esse cenário, né, da saúde pública, né? Pensa a realidade brasileira assim, de forma mais direta, né? Então, estamos aqui desenvolvendo essa nova terapêutica, mas para quem ela será? Né? Será só mais uma terapêutica para gente rica, né? Para gente branca, né? A mesma galera que já tem acesso a outros tipos de terapia, né? Ou a gente vai conseguir também, por exemplo, né? Usar dessas terapias para favorecer, né? Algumas das comunidades das populações, né? Que mais sofreram, né? Com as políticas proibicionistas, né? Que sofrem com racismo, né? Eu vejo que alguém aqui perguntou de população em situação de rua, né? Então,
eu acho que a gente tem que disputar, né? Eu acho que não está dado isso ainda, né? A gente não tem essa regulação pronta ainda, então ainda é tempo, né, da gente defender, né? E aí que eu faço o meu voto, né? Da gente defender essa perspectiva, né? De uma aproximação da saúde pública, né? Pensar uma ciência brasileira, de fato. Mais alguém? Enzo Benjamin perguntou aqui como um futuro profissional como eu posso fazer para entrar no campo da psicoterapia assistida por psicodélicos. Enzo, tem esses canais aí que eu falei, que você pode dar uma olhadinha, né? Já é isso, material é o que não falta, gente. Use material brasileiro, né? Tem muita coisa sendo produzida, muitos, não só no campo científico, mas de matérias, né? Jornal, enfim, algo mais acessível também. Canais no YouTube, né? Tem uma colega da associação, Priscila Cibina, que ela faz vídeos muito bons. A própria associação psicodélica, né? Que eu faço parte. Fizemos aí dois ciclos de lives, né? Com entrevistas, né? Com pessoas do campo psicodélico. Então, acho que dá para você ir se aproximando assim do campo, né? De forma mais teórica. Se quiser, né? Experimentar também, tem vários lugares, né? Que você pode também acessar, né? Seja o ayahuasca, né? Enfim. E enquanto formação, assim, é que ainda é uma coisa mais informal, né? Mas que aí já começam a surgir, assim, cursos de formação mais organizados, né? Então, hoje, a gente já tem o Instituto Foneros, que oferece um curso, e a Associação Psicodélica também está construindo um curso que a gente deve oferecer a partir do início do ano que vem. Então, um dia você acompanhar também esses canais aí, que em breve essas coisas vão surgir, gente. Então, assim, quem está já atuando aí no campo da saúde mental provavelmente já está começando a receber mais demanda também, né? Seja de quero ser acompanhado, né, com psicodélico, quero fazer microdose, ou tive uma experiência tal, o que é que eu faço? Então, certamente, né, vão começar também a crescer esses espaços assim de formação, né, e de debate sobre esses acompanhamentos com o psicodélico. Sátia perguntou aqui, você pode falar... Opa. Pronto. Não, uma coisa era essa experiência, né, que você trouxe assim, em relação à terapia psicodélica com a redução de danos, e aí eu tenho interesse em saber como é que você acompanhou e viveu tudo isso nos anos de experiência com população em situação de rua. Essa é uma primeira pergunta. E uma outra pergunta por exemplo, aí já vem mais para casos da clínica, né, casos clínicos, da atuação da psilocibina, por exemplo, né? Em casos, pessoas com depressão, com depressão mais grave, que está interessada em um tratamento com a psilocibina, porém já faz uso de medicação psiquiátrica alopática há alguns anos, né? Então, como seria a interação das substâncias? Como é que isso poderia ser, né, trabalhado junto com o psiquiatra, no caso da psiquiatria com a psicologia atuando em conjunto, né? Se seria recomendado, por exemplo, um desmame da medicação psiquiátrica processual para entrada com a psilocibina, ou se é possível essa interação. É um pouco uma dúvida que me vem também. Uhum. Bom, sobre redução em população de rua, Sátia é uma amiga, né? Estudamos psicologia juntos, então ela sabe assim do meu percurso, né? Foi principalmente aí no campo da saúde mental pública, né? Da redução de danos. Mais recentemente eu estava como supervisor de equipe no programa Corra Pro Braço, né? Que trabalha com população em situação de rua aqui em Salvador. Então, eu venho assim de uma experiência bem forte assim de contato, né, com casos de abuso, né, ou casos problemáticos de uso de substâncias, né, e tinha assim uma angústia grande, né, de ver, enfim, né, que só se falavam disso, né, se falava mais dos danos, né, fala dos riscos, mas às vezes a gente esquece de benefícios, né, enfim, benefícios, né, de potências, né, de algumas outras substâncias, também para casos como esses que a gente, né, para essas populações que a gente trabalhava. Então, existem alguns trabalhos, Sátia, lá em São Paulo, né, tem alguns grupos de ayahuasca que trabalham com população de rua.
Lá tem um projeto Acuda, lá no norte também, que trabalhou com presidiários, né? Então, existem algumas iniciativas, assim, mais de cunho social, né? Que já fazem, assim, alguns trabalhos com populações marginalizadas, né? Com populações desfavorecidas, né? Vulnerabilizadas. E tem, né? Também vários efeitos benéficos, né? Terapêuticos. Eu, sem dúvida, é um campo, assim, a ser explorado ainda, né? Mas que dentro de um contexto de política pública, né, eu acho que estamos distantes ainda de conseguir. E sobre a psilocibina, é, é importante essa questão aí da interação medicamentosa, ela vai acontecer sem dúvida. Com a psilocibina, se for antidepressivos, é comum que tenha assim uma tolerância cruzada. Então, muita gente que toma medicamento antidepressivo costuma precisar de doses maiores para ter os mesmos efeitos com a psilocibina. E essa conversa assim, com os psiquiatras, em geral, são difíceis, né? Porque é um tema pouco discutido, né, na formação. Acho que, né, como a gente está discutindo aqui hoje, passa a ser um pouco mais discutida. Mas psiquiatras formados há mais tempo, assim, talvez sejam raros, né? Os que já têm assim um aprofundamento maior. Então, eu acho que é importante também assim procurar profissionais que já tenham experiência, né, com acompanhamento de pessoas que usam psicodélicos, né, que já tenham acompanhado clinicamente, né, pessoas que fizeram esse tipo de interação, né, para a gente também não ficar se baseando só em ciência ultrapassada, né, em ciência enviesada, né, por políticas discriminatórias. Então, a gente tem que ter assim um cuidado com quem a gente está construindo, né, esse trabalho, se a pessoa está realmente embasada, né, nos resultados mais recentes, né, de ciência e tudo mais. Eu respondi, né? Lariane perguntou aqui também da interação de psilocibina com medicamentos. Eu sei dessa interação específica com os antidepressivos, Lariane. Agora, com outros medicamentos, especificamente no caso de paciente terminal, eu não vou saber dizer. Agora, muitas pesquisas, né, já foram feitas aí recentemente, e também na década de 60, com psilocibina para pacientes terminais, para ansiedade e para morte, ansiedade em relação à morte, né? Então, não sei exatamente quais eram, né, as condições das pessoas, dos sujeitos de pesquisa, mas dá para você dar uma pesquisada por aí. Talvez você encontre alguma coisa nesse sentido. Eu não saberia te dizer se mais específico, não. Keila perguntou se essa monografia está disponível para acesso da internet. Ô, Keila, fala aí, fala ao vivo aí, Keila. Ah, você está falando da minha monografia, né? Oi, gente, boa noite. Era sim, só que eu já consegui baixar aqui. Eu entrei no seu Instagram, fui lá no link e já baixei. Obrigada. Massa, é isso mesmo, tá lá. É a monografia que eu fiz essa revisão, né, da literatura junguiana. O Vitor também foi meu colega lá, né, Vitor Brandão. Vitor Brandão foi meu colega lá na formação junguiana, tá me perguntando aqui se a ibogaína tem prescrição em clínica em Salvador. Então, gente, a ibogaína, ela também tá ainda num... Tem um cenário específico, né, a ibogaína. Eu acho que atualmente eu não sei de nenhuma clínica que trabalhe com ibogaína aqui, mas até pouco tempo atrás tinha. Lá em São Paulo tem algumas, né, funciona aí no interior normalmente. E é possível prescrever, né? Psiquiatras podem prescrever, podem importar legalmente, né? Tem aí alguma facilidade até. Tem uma pesquisa aí importante, né, que é do Bruno Ramos Gomes, que é um psicólogo lá de São Paulo, né? Ele trabalha com ibogaína, já acompanhou vários casos. É uma pessoa que trabalhou também com população de rua, sabe? E fala, né, em vários espaços, se botarem o nome dele no YouTube, vocês encontram até falas dele. Ele tem um livro, né, sobre esse trabalho com população de rua. E tem o Bruno Rasmussen, né, que é o psiquiatra que tem uma clínica lá em São Paulo, né? Se eu fosse recomendar alguma, seria dele. Acho que dá para dar uma olhada por lá, Vitor. Mas aqui em Salvador realmente eu desconheço. Lariane, depois a gente conversa em particular. Luiz Otávio, né, meu colega aí do mestrado, perguntou
Iago, como tu vês a contribuição dos saberes tradicionais, ciências indígenas, de terreiro, em relação ao atual campo da ciência psicodélica, como a psicoterapia assistida por psicodélicos? E como a discussão de espiritualidade tem sido incorporada nos estudos e ensaios clínicos? Eu diria que tem muito pouco diálogo, Luiz. Eu diria que tem muito pouco. A ciência psicodélica clínica, né, as pesquisas clínicas, tem muito pouco contato mesmo. A Phaneros tenta ainda assim algum diálogo, né, alguma comunicação com esses povos, mas né, eu não sou tão próximo deles, não saberia dizer como é. Em relação à espiritualidade, tem algumas das pesquisas nesse sentido, né, fora do Brasil, mais até do que aqui, que mostram, assim, por exemplo, que as experiências místicas, né, as experiências espirituais durante a experiência psicodélica podem ter um componente terapêutico importante, né, pode ser um componente importante para os efeitos terapêuticos. Aí isso vai, assim, tá em disputa, assim, com esse outro paradigma que tenta aí, por exemplo, desenvolver, né, substâncias que tenham os mesmos efeitos terapêuticos dos psicodélicos, mas que não tenha que passar pela experiência psicodélica, né? Então, tem algumas coisas assim diferentes. Mas eu acho que hoje, cada vez mais, né, a gente vem se abrindo também para uma coisa assim que lá no centro... Tem alguns centros, né, que eu acho que fazem melhor esse diálogo, né, com saberes indígenas do que aqui no Brasil. Eu acho que a gente entra um pouco distante. Até peço, Luiz, se você quiser falar um pouquinho, que eu acho que você até saberia falar mais do que eu nesse tema. Mas lá no Peru, por exemplo, né, tem o Centro Taquiwase, eles trabalham, né, com vegetalismo, né, trabalham com psicologia transpessoal e discutem muito essa coisa de uma ética transcultural, né, que consiga, lá eles usam o termo mestiço, né, consiga pensar uma psicologia, uma psicoterapia mestiça, né, que leve em conta mais de uma tradição, né, que consiga aproximar a nossa cultura ocidental para para uma forma de entender melhor nessas experiências, conseguir integrar, né, esses sujeitos que fazem uso dessas substâncias de forma mais natural, né, no cotidiano. Então, eu diria que mais fora da ciência, né, fora da academia, é que isso vem crescendo mais. Então, eu acho que alguns clínicos, né, algumas pessoas que já fazem alguns trabalhos mais próximos aí do Daime, né, do Umbanda, da Barquinha, né, é que vem fazendo mais esse diálogo com a espiritualidade e com as medicinas indígenas, né, com os povos indígenas, do que no campo da ciência mesmo. Eu acho que assim a gente, em termos paradigmáticos assim, da ciência, eu acho que a gente está um pouquinho distante. Você quer falar? Chegue mais, Luiz. Oi, Iago, vocês me ouvem? Opa, Eu tô fora e de aí, casa. Vocês conseguem me escutar? estamos te ouvindo bem, pode falar. Eu realmente não conheço no Brasil assim essas experiências igual o centro, eu esqueci o nome, Ayahuasca, eu esqueci qual é o nome lá do Peru, né? Eu acho que tem esse cuidado, né? Eu acho que o pessoal da Chacruna, pelo pouco que você me apresentou, tem esse cuidado assim lá na Califórnia, né? De começar a fazer essa discussão dos saberes tradicionais. Em relação a Jurema, eu não conheço também grupos que trabalhem com Jurema em conjunto com curandeiros, né, médicos tradicionais, mas eu acho que talvez com a Jurema seja mais provável do que com a Ayahuasca, cara. Com a Ayahuasca, as religiões ayahuasqueiras e os grupos ayahuasqueiros, no geral, exceto algumas exceções, assim, não não consideram os saberes indígenas, né? Tanto o próprio nome, né, o chá do Santo Daime, desconsidera uma tradição, né, uma origem indígena da medicina. Então, é uma pergunta mais de querendo conhecer o saber das outras experiências mesmo. Eu conheço pouca aqui no Brasil, assim. Eu acho que é essa crítica que eu tenho tentado fazer, assim, né, de que a gente pode aprender com quem usa, né, tradicionalmente há milênios, né, a parada, com aí um grau
de eficácia razoável, ou satisfatória, eu diria. Sim, velho, concordo. Da Jurema realmente tem assim alguns colegas, né, que eu acho que já fazem esse trabalho assim mais cuidadoso, né, de fazer esse diálogo com outros saberes, né? Eu destacaria assim um Rodrigo Grunewald, tem um amigo, colega psicólogo também da PB, que é o Cauê Pinheiro, né, colega cariri, né, indígena, que também é juremeiro, né, então vem fazendo esse diálogo. Tem o Rob Savold, né, também é psicólogo, tem pesquisando Jurema, né, então realmente assim no campo da Jurema a gente tem algumas experiências interessantes também. Júlia falou aqui que tem um livro da Edufpa sobre a utilização de ayahuasca com pessoas em situação de rua. É esse mesmo, Júlia, que eu estou falando do Bruno Ramos Gomes, né, que é essa pessoa que também trabalha com ibogaína. Sasha quer falar? Só trazer uma contribuição também, né, para esse debate, para isso que Luísio trouxe, assim, que é uma coisa que a gente vem discutindo, né, tentando discutir no nosso grupo lá em saúde coletiva no ISC da UFBA, que, assim, na minha percepção, essa ciência, né, que a gente está conversando aqui, precisa se abrir, né, para o entendimento também dos seus padrões coloniais de fazer ciência, entender que ao falar de substâncias psicoativas, ao falar de psicodélicos, ao falar de enteógenos, isso tem uma relação direta com os saberes tradicionais indígenas, com os saberes tradicionais africanos, né? E que esses povos já estavam produzindo conhecimento e falando que essas substâncias produzem saúde há milhares de anos, né? Então, isso está sendo uma descoberta nova, desde a década de 50, digamos, dentro dessa metodologia do que a gente compreende ciência, que ainda é extremamente limitado, por essa perspectiva colonial embranquecida que ainda temos, né? Então, me parece que é muito urgente, dentro do campo da ciência psicodélica, a gente iniciar debates, né? Produção de conhecimento, escuta e aprendizado com esses saberes tradicionais. E aí tem debates que podem ir se aprofundando, né? Como esse mesmo que você falou sobre uma, uma ideia, né? De uma determinada ciência de separar determinados compostos, né? Por exemplo, secretar as substâncias separadamente dos seus aspectos tradicionais, né? E aí entra a questão do set e do setting. Então, que era outra coisa que eu ia te perguntar também, Iago, se você poderia falar dentro do contexto psicodélico, aí já juntando com outra questão, né? Um pouco sobre set e setting. Não entendi a pergunta, Sasha. Me vem de se você pode falar um pouco, né, sobre esse contexto do set e do setting terapêutico também. Uhum. Eu acho que eu falei um pouquinho no início dentro do modelo terapêutico, né? O que a gente considera um setting adequado, adequado, né? Mas isso também é tomando assim alguns paradigmas nossos, né? Então, da psicologia, né? Com suas referências principalmente eurocentradas, né? Então, vai acontecer dentro de uma sala, né? Com ar-condicionado, né? Num sofazinho, né? Então, tem alguns parâmetros assim que não precisa ser exatamente isso, né? Tem uma recomendação, por exemplo, que é dessa terapia ela acontecer com 2 terapeutas, pelo menos. Né? E aí tem uma recomendação geral assim, que seja um homem e uma mulher. Isso para evitar, né, algum tipo de abuso, também para poder ter assim, tipo, digamos assim, 2 personas, né, para quem a pessoa poderia se direcionar, né, em algum tema específico surgir, né, sinto mais confortável para falar com o homem, sinto mais confortável para falar com a mulher. E aí a gente, enfim, vê que esses settings, né, essas normativas, né, esses protocolos, eles têm que estar sempre sendo atualizados, né, levando em consideração a nossa cultura, né, nosso tempo histórico.
Então, hoje, assim, já discuto com alguns colegas que não necessariamente tem que ser um homem ou uma mulher, né? Em alguma experiência é importante que tenha uma pessoa trans, né? Enfim, a gente tem que pensar nessas diversidades, né? Da existência humana. Então, assim, né? Bom que Sátia e Luiz falaram aí, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que essa nova ciência psicodélica, né? Decolonial, né, antirracista, transcultural, popular, né? Eu acho que é a gente mesmo, né? A gente que tem que fazer, né? A gente que está aqui, vocês que estão aí se interessando agora pelo campo, né? Eu acho que não está dado mesmo, né? Esse campo ainda no Brasil, a gente está sempre construindo e temos muito a disputar ainda também. Luiz respondeu aqui também, né? Boa satisfação, foram produzidos conhecimentos científicos milenares. Eu tendo a concordar que não podemos demonizar os sintéticos em prol dos naturais e enteógenos. Mas meus interlocutores indígenas, Luiz trabalha com populações indígenas ao norte, no projeto de mestrado dele, falam que maconha é droga. Então, é um diálogo sensível e complexo entre os saberes, é isso aí. A Natália perguntou se tem como você nos enviar os artigos que demonstram a eficácia da psilocibina. Natália, eu posso mandar algumas, porque são muita coisa, assim, mas se você pesquisar, né, por psilocibina em alguns portais acadêmicos, assim, né, PubMed, enfim, vai assim nos principais, ou dá um Google acadêmico, assim, né, uma coisa assim mais simples, eu acho que você já consegue alguns importantes, mas entre em contato comigo que eu posso te mandar alguma coisa assim. O que mais, gente? Vou desligar meu microfone. Sim. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem mais alguma coisa para Iago? Oi, Iago. Então, Tudo bem? Pô, eu tenho uma pergunta só rapidinho, só para fechar aqui mesmo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo aqui? Pronto. Muito interessante um comentário, né, de que Satya fez, né, e de fato, se a gente analisar todo esse curso de seleção de substâncias que hoje são consideradas drogas propriamente ditas e outras substâncias que são utilizadas com fins medicamentosos, a gente percebe que tem uma influência muito grande, né, desses fatores histórico-sociais sobre eles. E graças a Deus que atualmente a gente tem derrubado uma dessas barreiras e impedido, ou, perdão, proporcionado, né, um avanço na terapêutica de algumas doenças psiquiátricas através dessas alternativas, né, que não eram estudadas anteriormente por conta desse impedimento legal nessas substâncias, né? E quando eu penso sobre isso, né, eu ainda não pesquisei muito a fundo, mas sou um pouco receoso a respeito do fato de que dessa animação atual a respeito dessas novas alternativas, do pessoal acabar confundindo isso um pouco com a presença de evidência científica, né, ou com eficácia, porque já aconteceu anteriormente, lá na década de 80, 90, com outras drogas, depois observaram que elas não faziam tão bem assim, né? Aí é que está a minha pergunta, Iago. Você acha que tem ocorrido isso, né, atualmente com essas novas alternativas que têm surgido? Massa, Leonardo. Boa pergunta. Obrigado por abrir a câmera também. Eu acho que você está perguntando, tem uma coisa assim, né, que, não sei se estou enganado, mas tem um fenômeno assim que acontece, né? Algumas substâncias, no momento que elas estão sendo pesquisadas, né, elas têm um tipo de efeito, são legalizadas, passam a ser utilizadas amplamente, e com o tempo, né, elas começam a ir perdendo o efeito, né? Epidemiologicamente vai sendo evidenciado isso, assim, né, que aquela substância tinha tal efeito, né, e depois diminui o efeito naquela população, né? Não sei se é isso que você está falando. E aí eu acho que esse é um tema importante mesmo, para a gente pensar com os psicodélicos, porque eu acho que a gente está falando aí do tema da sugestionabilidade, né? Então, de como, assim, alguns símbolos também, né, na prática da pesquisa, né, na prática das terapias, influenciam na forma como os efeitos vão acontecer. Então,
não é de hoje, né, que a gente sabe da existência dos placebos, né? E os placebos nada são mais do que isso, né? Esse efeito que o símbolo, de alguma forma, consegue, né, destravar ali, né, na capacidade do corpo, né, ou da psique de se autorregular, né? Então, algo nesse sentido, assim. Então, né, quando um médico chega para mim e fala, olha, toma aqui esse remedinho que isso aí que você tem vai passar em uma semana, né? Será que essa fala dele tem também, né, uma função, né, nos efeitos dessa substância, né, ou é só a química que está presente ali, né? Então, acho que esse é um ponto importante mesmo, para a gente considerar nas pesquisas, né, para justamente isso, né, a gente não achar que é uma coisa mágica, né, que olha aí como está funcionando para todo mundo, né, olha como aconteceu aqui, assim, ali, né. Então, eu acho que sim, né, tem alguma coisa nesse sentido, assim, né, eu acho que o renascimento psicodélico também tem um pouco disso, essa coisa assim de um sensacionalismo, né, em torno das substâncias psicodélicas, né? Então acho que leva mesmo assim para expectativas muito mágicas, né, sobre os efeitos delas, né? Eu acho que isso de fato interfere positivo e negativamente, né? Para algumas pessoas essas expectativas podem de fato, né, levar aos efeitos ali que ela esperava, buscava, mas para outras pode ser ainda mais frustrante, né? Ter uma experiência ali que era nada daquilo que ela experimentava e, né, a condição até piora, né? Mas eu acho que é esse tema da sugestionabilidade, que tem sido cada vez assim mais um olhar atento, assim, né? Tem surgido também no campo dos psicodélicos. Eu acho que não tem uma resposta, né, para você agora, mas é uma coisa para a gente ficar atento, né? Assim como qualquer outra pesquisa com clínica, né, com substâncias. Boa pergunta. Eu posso mandar um material sobre isso depois, Leonardo, se quiser falar comigo. Laís, pode falar, Laís. Ah, pera, deixa eu então responder. Laís, antes de você entrar, deixa eu responder Luiz, que vai na mesma linha. Perguntou: psicodélicos podem causar overdose e morte? O médico sempre se preocupa se vai matar o paciente. É muito raro, muito raro. Porque os psicodélicos, em geral, o que, né, me corrijam aí se eu estiver errado, mas o que causa morte, né, em overdoses por substâncias, né, psicoativos, são as paradas cardiorrespiratórias, né, e os psicodélicos não têm, né, essa característica, eles não afetam, né, esse tipo de sistema, com algumas exceções muito raras, né? Então, a ibogaína, por exemplo, é uma dessas substâncias que tem mortes, inclusive, né, tem fatalidades registradas, né, tanto em pesquisa quanto em espaços clínicos, mas, via de regra, não temos registros, né, de ninguém que morreu por LSD, né? Temos pessoas que tomaram 1.000 doses, né, 5.000 doses de LSD e, né, tiveram apenas passaram por uma experiência, né, bastante longa, né? Da mesma forma com cogumelos, né? Temos muitas experiências assim de pessoas que tomaram altíssimas doses e não tiveram nenhum tipo de dano, né, para o corpo. Mas aí, por exemplo, né, isso eu estou falando dos psicodélicos clássicos também. Então, se a gente for pensar em MDMA, já tem, né, algum nível de neurotoxicidade, né? Então, recomenda-se também assim usos mais esporádicos, né? Tem algumas recomendações nesse sentido, mas overdose que eu conheço assim, só a ibogaína. Só conheço a ibogaína mesmo, justamente porque ela tem esses efeitos aí né, cardiorrespiratórios. E aquela história de ficar doido para sempre ou nunca mais voltar. Então, eu acho que não só os psicodélicos podem causar um tipo de experiência que seja forte, né, que toque, né, o suficiente, né, aquele sujeito para ele ter algum tipo de ruptura, né, para ele ter algum tipo de dissociação, né, para ele ter algum tipo de mudança mesmo. Então, eu acho que sim, é possível, né, a gente ter uma experiência psicodélica que a gente volta diferente, né, e não só para esse lado, né, do doido, né, eu acho que muita gente tem experiências, né, entre muitas aspas, né, de iluminação, né, pessoas que mudam de vida, assim, no sentido também de rever, né, decisões, rever valores. Então, acho que existem, sim, experiências transformadoras com psicodélicos, mas também, né, temos os casos de pessoas que, de fato, né, vivem experiências psicóticas induzidas por substâncias, né, ou que acabam, né, antecipando, né, uma possível
psicose, né, ou outros transtornos, né, que acontecem. Então, tem muito também assim do contexto, né, que está sendo tomada a substância. Então, de novo, né, como a pergunta de Leonardo aí, eu acho que fala um pouco disso, nunca é somente a substância, né? Sempre tem todo esse contexto, onde ela está sendo tomada, quem é que toma, qual é o momento da pessoa, quem está acompanhando, o que é que ela espera desses efeitos, né? Então, acho que tudo isso contribui. Que mais? Laís, quer falar? Quero. Tá dando para ouvir? Tá ouvindo, sim. Tô ouvindo. Você abrir a câmera para tiver. Então, foi bom até eu esperar tudo. Acho que ela Laís travou. travou? Ah. Enquanto ela volta, a Laís é uma... Qual Laís, você tá substância? travada. Tem como Alô? repetir? Tem sim. Peraí, deixa eu só... Voltou? Voltou, Agora vai, aparentemente. Laís. Ok. Se travar de novo, por favor, me avisem. A respeito de pessoas que têm tendências já, assim, de longa história, a ter psicoses e quadros de ruptura. Teria... Vixe. Laís está fazendo suspense. Laís se travou de novo. Tente desligar a câmera para ver se melhora. Vamos tentar. Não sei se para ouvir. Alguma substância que seja mais segura num sentido de para introduzir um tratamento psicodélico para pessoas que já têm um histórico de psicoses e de crises nesse sentido de dissociação. Laís, acho que continua falhando um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Pode escrever também, que mas eu acho que a pergunta é se tem alguma substância que seja mais segura para, né, introduzir uma pessoa para um uso de psicodélico, que uma pessoa que já tenha, né, algum tipo de histórico de transtorno, né, ou de algum tipo de dissociação. É isso, Laís? Isso. Então, a recomendação geral, né, o protocolo, né, que todas as pesquisas seguem, é que pessoas com histórico de transtorno mental, não de psicólogos no caso, não participam desses estudos. Nada, isso, né, nos protocolos mais recentes, né, porque a gente já teve aí algumas mudanças importantes, assim, enfim, né, nas normas éticas de pesquisa com humanos, né, então na década de 50 e 60 a história era outra e rolou várias pesquisas, né, com bipolares, com psicóticos, né, usando LSD, usando MDMA. Então, hoje a gente não pode recomendar. Eu acho que a resposta é não, né, uma resposta objetiva para você não, né? Mas a gente sabe que já houveram pesquisas, né? Algumas pesquisas relatam melhora em alguns sujeitos. São poucas as pesquisas, inclusive, né? Porque é delicado, de fato, né? É arriscado, né? Tem aí a preocupação médica, né? Que o Luiz está falando, né? Não é da morte, mas é também de provocar um transtorno, provocar uma crise psicótica, né? Então, são coisas assim que, né? Pessoas profissionais da saúde evitam, né? Se colocar nesse risco. Mas temos também as experiências de pessoas que tomam autonomamente, né, e que têm boas experiências, ou que tomam dentro de contextos religiosos, né, e não têm efeitos negativos, né. Então, acho que principalmente aí nesse campo religioso, tem uma contribuição importante do contexto, né. Eu já ouvi Luiz Toffoli, né, que é psiquiatra lá do Unifesp, e que foi, né, da UDV, né, União do Vegetal, por muitos anos, foi coordenador, né, de pesquisa lá, falando que o contexto religioso é o contexto mais seguro para se tomar uma substância psicodélica.
né, por toda a ritualística, né, toda a condução, né. Então, enfim, a resposta objetiva para você é não, né, mas eu acho que sempre dá para a gente pesquisar mais. Eu não sei quem levantou a mão aí, Ok, mas tem 2 obrigada. mãozinhas. Valeu. Eu levantei, mas Júlia tinha falado que queria falar antes. Deixa ela falar aí. Beleza. Oi, gente, boa noite. Iago, eu estava lendo, né, que os psicodélicos seriam como uma mudança paradigmática na psiquiatria, né, que é Schemberg que fala sobre isso, assim. Ele fala justamente sobre o contexto no qual essas terapias elas são retomadas, né, que é um contexto, pelo menos o estadunidense, que soldados, né, que voltaram da guerra estavam passando por situação de estresse pós-traumático e não respondiam aos tratamentos psiquiátricos normais, né? Não respondiam a essa medicação. E aí se começa a pensar em novas terapias em especial, utilizar o MDMA no caso e depois outras substâncias. E aí essa população que não respondia a essas medicações passa a ter um bom resultado, né? Se você pudesse comentar um pouco o que motiva, né, essa retomada, assim, se tem algo além disso que eu falei, enfim, porque eu fiquei motivada pela pergunta do colega de medicina, que eu não lembro agora o nome, falando sobre os efeitos colaterais, talvez, ou que esses medicamentos pudessem deixar de ser bons, mas fiquei pensando que a gente tem no mercado, né, principalmente não, mas falando de medicações psiquiátricas de modo geral, medicações que causam muitos efeitos adversos, né? A população que faz uso, efeitos que muitas vezes geram um mal-estar, assim. Então, se você puder falar um pouco sobre isso. Ô, Ju, desculpa, eu acho que eu perdi uma parte da sua fala. Você começou falando do paradigma, mas você Mas começou falando dos seria mais veteranos, eu acho sobre que eu perdi alguma coisa. esse momento de retomada mesmo, né? O que motiva essa retomada, que passou muito tempo sem o proibicionismo durante 30 anos, mas ainda quando tem o proibicionismo, essas pesquisas são retomadas, né? Então, o que é que você entende que influenciou essa mudança de perspectiva, né? Certo. Você quer dizer assim, o que é que contribuiu assim para o surgimento desse fenômeno do renascimento psicodélico, é isso? Exatamente. Beleza. Gabriel, quer perguntar logo? Que aí já tenta responder também. Era no gancho do anterior, né? Falando sobre aquela questão da predisposição a algum transtorno psicótico, algo do tipo, Uhum. que eu vejo que muitas vezes também assim, existe esse alerta, né, esse cuidado, mas costuma se demonizar talvez uma substância, mas quando na verdade não houve um cuidado do usuário, ou não sei, nesse caso, possibilidade do profissional, né, se ocorresse, mas que na verdade não seria da substância, né? O problema não estaria na substância, e sim do uso que foi feito dela. Uhum. Boa. Tem isso aí também. Foi mais um complemento, assim, não tem pergunta não, né, Gabriel? Mas acho que aí É eu isso, concordo. exato. Era só um... Uhum. Então, respondendo Ju, você falou aí dos veteranos, Ju, eu não entendi bem o que você falou, mas eu acho que eles até respondem também assim, um pouco da sua pergunta, porque se a gente teve assim motivações políticas, né, para o proibicionismo, a gente também tem motivações políticas para a luta, né, contra o proibicionismo. E a retomada, né, das pesquisas psicodélicas, eu acho que também vai nesse contexto, né? Lá nos Estados Unidos, a MAPS fez uma escolha estratégica muito inteligente, né, ao escolherem os veteranos de guerra como um público-alvo para as pesquisas dela. Então, o que é que eles fizeram? Rick Doblin, né, que é o cara que fundou a MAPS,
que hoje a MEPS é quem funda, né, ou quem funda não, quem financia a grande maioria das pesquisas com MDMA no mundo, lá na década de 80, quando ele fundou, né, já pretendendo, assim, pela MEPS, disputar, né, brigar pela legalização do MDMA, ele pensou qual é o grupo com mais status político entre os conservadores que poderiam se beneficiar dessa terapia. São os conservadores, né, que estão vindo aí de guerra, né, os veteranos, né, a galera de direita, né, que em tese, né, a gente pensa que não tem nada a ver, né, com esse movimento psicodélico, mas de repente são pessoas altamente apropriadas para serem sujeitos de pesquisa, né, poderiam se beneficiar muito dessas novas terapêuticas e de fato estão sendo. Então, acho que essa foi uma estratégia muito inteligente assim deles, né, que realmente mudou muito assim, o cenário, né, eles passaram a ter um financiamento muito grande, né, enfim, recebem doações milionárias, né, literalmente. Então, acho que tem algo assim nessa coisa assim mais financeira mesmo, né? Os psicodélicos hoje já são um mercado bilionário no mundo todo, né? Em alguns países milionários, né? Enfim. Então, tem isso, mas tem também assim tem o Ben Sessa, né? Que é um médico também, que foi inclusive quem cunhou esse termo renascimento psicodélico, e ele fala que são 3 componentes, né? Que contribuíram assim. A continuação, né, ou expansão do uso popular, né, cultural dos psicodélicos. Eu não falei disso aqui hoje, mas a gente tem que reconhecer isso também, né? Quando eu falei da redução de danos, a gente, por exemplo, está falando dessas pessoas, né, que são muitas vezes usuários, né? Não são profissionais de saúde, não são estudantes, mas estão ali, né, desenvolvendo saberes em torno dessas substâncias, pensando formas de se proteger, né, de se cuidar, de cuidar dos seus pares, né? Então, tem uma cultura psicodélica que ela persistiu, né, ilegalmente, em alguns casos, mesmo dentro desse cenário, né, de perseguição, né, de legalidade, de combate, né? Então, essa cena toda, ela vem construindo aí, né? Ela vem, né, persistindo, resistindo, né, construindo alternativas, pensando formas de lutar, né, contra o antiproibicionismo, né? Eu acho que essas forças, isso tudo vem ganhando força, né? Mas desculpa, já estou misturando as coisas. Bem, você fala desses 3 pontos, né? O uso dos psicodélicos, né? Então, o uso popular dos psicodélicos, né? Pessoas comuns, né? O uso recreativo, né? Tudo isso que não diminuiu, né? Com a guerra às drogas, só cresceu. Uma nova consciência espiritual, né? Palavras dele, também associadas aos psicodélicos, e a gente pode pensar as novas, né? Religiões ayahuasqueiras aqui no Brasil, por exemplo, né? Que são todas do século passado, né? Então, muito recentes. Santo Daime, eu acho que a primeira grande cerimônia do Santo Daime foi em 1930, né? Então não tem nem 100 anos. Então, Santo Daime, Barquinha, UDV, né? Umbandaime, e todas as outras braços neo-xamânicos, né? Então tudo isso tem esse cenário espiritual, né? Que eu acho que vem crescendo também de psicodelia, que ele destaca. E o terceiro ponto, que é o crescimento assim da ciência clínica, da ciência em saúde, né, em ciência em saúde mental. Os psicodélicos tiveram um papel muito importante assim, no desenvolvimento da ciência em torno dos neurotransmissores, né, da descoberta da serotonina. Então, a gente teve assim, uma evolução importante também nas tecnologias de mapeamento cerebral, né, de imagem, então tudo isso contribuiu também, assim, são esses 3 elementos que ele traz assim, né, como importantes para característicos, né, desse novo renascimento psicodélico. Eu respondi, Júlia, não estou em dúvida. Oi, sim, mas eu também estava me referindo a essa, digamos, essa população, né, pensando nos veteranos de guerra, isso lendo as pesquisas, né, que não era responsivo às medicações psiquiátricas, digamos, costumeiras, e também por isso, né, foi escolhido como essa população, assim, eu queria trazer esse ponto, da gente ver que também tem digamos, um buraco, que está sendo preenchido, digamos, e que deu espaço também para o ressurgimento dessas outras terapêuticas. Perfeito.
Acho que Lira quer falar. Quero sim. Boa noite a todas e a todos. Iago, no início você falou sobre integração, né? E aí me chamou a atenção porque foge bastante do modelo de prescritivo, né? De você simplesmente falar, toma aí a medicação de tanto em tanto tempo. E aí eu queria que você falasse um pouco, assim, a importância dessa integração, como ela pode ser feita, né? Os tipos e, e os riscos de não fazê-la, né? Que é muito comum no uso recreativo, por exemplo, né? Perfeito, é muito bom. De fato, assim, eu acho que a integração talvez seja o momento mais importante, assim, da experiência psicodélica, né? Tem a integração, ela já né, para Keila, né? Eu acho, Keila Jungiana, né? Já conhece o termo, talvez, mas Jung fala usa esse termo para falar assim da incorporação, digamos assim, né, de dar luz, né, a aspectos inconscientes, né, de trazer para a consciência alguns elementos inconscientes, né. Então, quando a gente fala aqui da experiência psicodélica, eu acho que é um pouco por aí também, né? Então, aquela experiência psicodélica, né, que às vezes é muito doida, às vezes é sem sentido, né, no primeiro olhar, né, às vezes é muita coisa, né, que a gente não consegue organizar, né. Então, tem um tempo também para a gente processar, digamos assim, né, todo esse material, tudo aquilo que a gente viu, experimentou, né? Que de fato podem ser experiências muito fortes, né? E o trabalho de integração é justamente isso, né? Ele dá continuidade ao trabalho psicodélico, digamos assim. O trabalho psicodélico ele não acontece só durante os efeitos da substância, né? Ele segue enquanto, eu diria, né? Enquanto aquelas imagens, aquelas sensações nos tocarem ainda, né? Então, enquanto eu lembrar daquela experiência, enquanto ela me tocar, eu acho que ela tem um efeito, né? Ela está sendo trabalhada ainda, né? Então, enfim, eu acho que quem está no Daime, né? Quem já teve alguma experiência muito forte com psicodélicos, muitas vezes vão levar a vida inteira, né? Para dar sentido àquela experiência ou para integrar ela ali na sua consciência ordinária, né? No seu cotidiano, né? De pensar transformações, né? Na sua vida. Então, de fato, assim, eu acho que a integração talvez seja a parte mais importante, assim, de uma experiência de expansão de consciência, né? Seja com psicodélicos ou não, né? Esse retorno ele é importante porque de alguma forma é o que dá sentido mesmo à experiência, né? E aí Lira, acho que na pergunta você já fala dessa coisa, desse risco do abuso, né? Recreativo de só querer, né? Só querer a transcendência, só querer ali o êxtase, né? E a gente não conseguir também trazer, né, esses aspectos para a vida ordinária. Então, acho que algumas práticas assim, que a gente pode considerar, né, que facilitam a integração é a terapia, né, mas objetivamente assim, a gente trabalha muito com arte-terapia, né, de representar, né, as imagens, as sensações, né, o que a gente tenha vivido através de um desenho, né, uma pintura, uma escultura, enfim, seja a linguagem que for, né? Porque também muitas vezes a linguagem verbal ela não dá conta, né? Ela não se aproxima tão bem quanto uma linguagem artística, por exemplo, né? Então é importante também que a gente dê espaço, né, para a pessoa tentar descobrir, né, qual é a melhor forma dela de integrar aquela experiência. E tem assim uma recomendação geral também que a gente sempre faz, que é não jogar pérolas aos porcos. Assim. Então, depois de uma experiência assim rica, né, a gente não conversa com qualquer um, né, porque tem gente que vai minimizar a experiência, vai julgar a experiência, vai patologizar a experiência, né? Então, a gente saber também assim encontrar os lugares que vão saber acolher, né, saber escutar, né, essas experiências, dar espaço para isso. Mas eu diria isso, né, que é um trabalho assim para a vida toda, né? Quanto mais forte, né, potente a experiência, mais tempo talvez, né, você precise permitir, né, que aquela experiência se incorpore assim, no seu dia a dia. Obrigado. Quer comentar? Não. Certinho. Valeu. Beleza, valeu.
Vitor Gente, falou alguém aqui, ó. mais? Deixa eu ler Tem aqui alguém esse comentário mandando. de Vitor, não sei se você quer falar, Vitor. Vitor falou que as pessoas com história de psicose utilizam com frequência a metodologia... Essa parte eu não entendi. Acompanhar funcionaria do mesmo modo na perspectiva da redução de danos. Sim, os sujeitos com psicose podem estar já submetidos ao conjunto de medicação que os expõe a risco. Eu acho que deveria ter interesse científico para essa população. Concordo. A gente tem que ter os cuidados éticos, né? E, enfim, de responsabilidade mesmo, né? De pesquisa. Mas eu acho que também, enfim, devemos tentar criar formas de abrir espaço, né? Para algumas experimentações. Júlia mandou aqui um artigo falando sobre essa mudança no paradigma psiquiátrico. Eu queria comentar sobre isso, Júlia. Eu achei que sua pergunta ia ser sobre isso. Quando o Schemberg fala assim, dessa mudança paradigmática, ele normalmente está falando assim, um pouco daquilo que eu trouxe no início, né, da minha fala aqui, de que a psicoterapia assistida por psicodélicos, ela dá ênfase à parte da psicoterapia, e não à parte da substância. Né? E, em geral, né, a psiquiatria tem dado mais importância aos medicamentos do que a experiência subjetiva, né, ou a troca relacional, né, transferencial com o sujeito. Então, quando ele fala assim dos psicodélicos, entrando nesse campo psiquiátrico, eu acho que realmente tem assim uma contribuição importante para a psiquiatria. Inclusive, eu ouvi isso de um psiquiatra, assim, de que os psicodélicos eles têm assim um ensinamento muito importante para dar aos médicos, que é esse: as substâncias em si, né, não dá para a gente pensar os efeitos das substâncias sozinho pelas químicas, né? Quando a gente lembra que o placebo existe, é um pouco isso assim também. Se para os psicodélicos a gente tem que pensar o setting, para as substâncias psicotrópicas, né, para os medicamentos prescritos, a gente também tem que pensar. Siddhartha Ribeiro também fala disso, né, existem pesquisas que mostram que pessoas que tomam, são prescritos antidepressivo, mas voltam para um cenário cotidiano, né, para suas casas, dentro de um contexto, né, de violência, né, ou de vulnerabilidades, que o medicamento pode, inclusive, piorar a depressão dela. Então, não dá mesmo, né, mais para a gente pensar a medicação dissociada, né, da cultura, dissociada da vida daquele sujeito, da relação afetiva dele, né, enfim, da vida, né? Então, acho que tem essa contribuição aí que os psicólogos podem dar, né, para a psiquiatria. Porém, faria assim também um alerta, né, de que a gente também corre o risco de esse paradigma biomédico, né, psiquiátrico biomédico, acabar se reapropriando também, né, dos psicodélicos. Então, isso que eu falei, né? Vamos pegar aqui o LSD, vamos tirar aqui o efeito psicodélico, vamos ficar só com os efeitos terapêuticos dele, né? Vamos fazer a mesma coisa com a psilocibina. A gente não quer mexer na subjetividade, a gente só quer que a pessoa pare de ter sintomas, né? Então, essa é uma parada que a gente tem que ficar atento, né? Que está acontecendo, né? E que a gente, enfim, tem que assumir um lado, assim, né? Então, acho que também não é óbvio essa mudança de paradigma, não. Acho que a gente tem que estar atento. Era só isso mesmo que eu queria falar. Lira mandou aqui também: o psiquiatra desenvolvendo um doutorado com algumas hipóteses sobre a relação de psicodélicos clássicos e psicose, e propõe um mecanismo de ação, além de um protocolo de ayahuasca para pessoas com transtorno bipolar. Então é isso, gente. Fora, assim, de alguns... Enfim, tem algumas experimentações, né, inclusive acadêmicas, sendo feitas assim, com pessoas psicóticas também. Se vocês derem uma pesquisada, encontra. Com a ayahuasca, encontra muitos relatos, assim, né, estudos de caso, né, pesquisa clínica, que já é um pouco mais difícil. Mas ainda assim, né, talvez em outros países a gente consegue, como eu sei que Lira mandou. Diga aí, Juliana. Se alguém ainda tiver pergunta, sintam-se à vontade. Eu vi que todo mundo se empolgou com o tema. Era para ter ficado só na conversa, né? Falei demais, né?
Mas eu acho que foi bem proveitoso, né? Essa parte introdutória mesmo, né? Dos marcos ao longo do tempo, né? Dos estudos com psicodélicos. Eu acho que foi essencial para a gente fazer uma progressão, né? Como que fala, uma linha do tempo, né? De como que isso foi evoluindo e como que já está sendo usado hoje em dia. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiverem mais perguntas, a gente pode finalizar. Eu queria pedir também para todo mundo, quem puder, ligar a câmera para a gente poder tirar uma foto. Eu vou mandar aqui também, gente, meus contatos, que aí se alguém quiser falar comigo de alguma indicação. Carol, você tira a foto? Cadê Carol? Tô aqui. Eu posso tirar. Só um segundo. Pronto. Na foto todo mundo quer aparecer. Bonito pra você. Pronto, gente. Alguém mais vai ligar a câmera? Eu vou tirar, tá? 1, 2, 3 e... já. Pronto. Obrigada. Pronto. Quero agradecer mais uma vez, em nome da Liga inteira, né? Foi bem interessante a palestra, acho que todo mundo conseguiu tirar bastante dúvidas e também até aprender um pouco, né, do que a gente não fazia ideia. E é isso, muito obrigada. E alguém quer falar mais alguma coisa? Iago, você pode fazer suas considerações finais também. Eu tô só feliz, gente. Obrigado também pelo espaço. Todo mundo está elogiando aqui Não no dizer chat. não. Massa. Fiquem atentos, a gente vai... Vocês viram aí, né? Tem alguns parceiros aqui que também querem então falar deles. Se puder. Tem Marcelo Lira aqui, né? Laís Ribeiro, Gabriel, Mussi, Júlia. Todos eles fazem parte de... Né? A gente já estudamos juntos aí alguns... Né? Compartilhamos aí algumas experiências pesquisando psicodélicos também, né? Estudando conjuntamente, trocando ideias, né? Sátia e Luiz Otávio são meus colegas lá do Instituto de Saúde Coletiva. A gente também está formando um grupo de estudo sobre psicodélicos. Eu e Luiz vamos estar com uma mesa sobre psicodélicos lá no Congresso da UFBA, que vai acontecer agora em dezembro. Então, também fiquem espertos. Vitor Brandão também aqui, colega da pós-graduação, psicólogo junguiano, também se interessando aí pelo campo. Enfim, massa demais, gente. Obrigado. Valeu, Iagão. Microfone. E muito obrigada também pela presença de todos, tá bom? Boa noite. E acho que vai ter reunião para quem é da LAP. Isso, só mais 5 minutinhos, por favor, galera. Só para o pessoal da Liga. A gente vai ter uma reuniãozinha agora. Mas muito obrigada a todos que participaram. E boa noite. Massa. Valeu, meu povo. Beijos. Gente, se puderem parar de gravar para a gente começar. Cadu, se você puder ficar